Olá amigos do RDTV, estamos de volta a mais uma edição do RDTV. Aqui você já sabe, quer saber de política, cidade, mundo sindical, mundo do trabalho, cultura, esportes, tudo o que acontece na região do ABC, dos 7 municípios, você acompanha aqui no RDTV, no site www.reporterdiario.com.br. Você já viu, não estamos no estúdio do RDTV, hoje gentilmente a nossa reportagem sendo acolhida aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, aqui na região central de Santo André, no coração da cidade, e ao meu lado para falar um pouquinho mais do dia a dia do trabalhador, o Helenísio Almeida Silva. Mas se eu falar Helenísio, ninguém conhece, agora se eu falar o Léo, todo mundo sabe, é o diretor executivo responsável pelo Departamento de Saúde aqui do sindicato. Léo, prazer. Muito obrigado por ter nos acolhido aqui. Tudo em ordem? Tudo bem, meu. Boa tarde aí a todos vocês, né? E vamos bater um papo aí, vamos falar um pouco aqui para tirar algumas dúvidas e aprender junto, né? Com certeza, trocar figurinha, como a gente costuma dizer. A gente já estava batendo um papo aqui antes, o Léo falando de algumas das ações, e eu queria pontuar pela mais recente, Léo. Nesta sexta-feira, o sindicato vai ser palco de mais uma abertura de uma conferência municipal de saúde. Qual a importância dessa conferência e quem pode participar? Tá, primeiramente, né, é muito importante, né, quando acontecem essas conferências, principalmente na área de saúde que vai acontecer hoje. Hoje o sindicato ele vai dar início à abertura, né, da 14ª Conferência de Saúde aqui do município de Santo André. E no sábado e no domingo vai ser dias de trabalho aqui na fundação, onde os delegados que foram eleitos aí pela população vão participar desta conferência. Quem pode participar das conferências? Todo o munícipe, todo cidadão, todo aquele que usuário do SUS ele pode participar. Mas como participar? Ele tem que estar inserido nesses debates. Eu costumo dizer que nos bairros tem aí os núcleos de saúde, as UBS, enfim, cada cidade tem uma forma de chamar, tem um equipamento de saúde. Equipamento de saúde. E ali, aquela região, são eleitos alguns delegados. A própria população escolhe os conselheiros daqueles bairros, que vai fazer a representação. Isso que faz esse meio campo, entre as demandas da comunidade e o poder público. O poder público. Esses são os delegados, os que vão participar. São esses atores que são o controle social, que vai participar dessa conferência. A composição dessa conferência, ela se dá 25% ao governo, participa. 25% são os trabalhadores da área de saúde. E 50% é a população, são os usuários da área de saúde. Certo, essa conferência municipal, aqui em Santo André. Dessa conferência municipal, já vai se preparando para a estadual. Que acontece nesse ano que vem, Léo. Acontece as estaduais. E depois a nacional, onde o Brasil inteiro se junta, todos os estados, para discutir a saúde já no âmbito mais nacional. Legal. A gente vai pontuar, Léo, alguns outros itens, mas de imediato eu queria, na sua experiência, são quantos anos de sindicato, Léo? Estou com 19 anos de sindicato, como direção. 19 anos na direção, sempre ligado ao Departamento de Saúde? Sempre ligado ao Departamento de Saúde. Agora, de sócio do sindicato? Estou desde 1978. Desde 78. Nessa trajetória toda, principalmente nesse período de 2 décadas ligado a essa questão, às demandas da saúde, na sua avaliação, qual que é o principal desafio do setor? Olha, o principal desafio do nosso setor é combater os acidentes de trabalho, que é uma coisa que não é muito fácil, e as doenças ocupacionais. Porque a história do trabalhador ela é assim, quando um trabalhador ele vai a uma empresa, se apresenta lá em busca de uma oportunidade de trabalho, ali ele está vendendo a sua mão de obra, né? Mas ele não vende a saúde. E muitas das vezes o que tem acontecido no nosso caso dos trabalhadores, que a gente vê que muitas vezes o trabalhador ele perde a vida no ambiente de trabalho por conta de buscar o pão, o sustento da sua família, ele perde a saúde e o amparo a ele é muito difícil, ele tem muita dificuldade. O trabalhador, quando ele perde a saúde dentro de uma empresa, dificilmente a empresa quer ele naquele ambiente porque ele não tem o mesmo poder de produzir. Não tem mais o vigor, né? Não tem mais o vigor. E quando ele é dispensado daquela empresa, dificilmente ele consegue voltar para o mercado de trabalho. Então ele vira aí, ele é descartável. Ele fica aí sendo marginalizado, né? E
fica muito difícil para o trabalhador. E então, quais são as ferramentas, Léo? Quais são as possibilidades de combater essa questão dos acidentes no trabalho e as doenças ocupacionais? Umas das ferramentas são as CIPAs, né? À medida que você forma cipeiros, né, para que ele esteja dentro da empresa, desenvolvendo um bom trabalho e atento, né, às condições de trabalho, essa é uma boa ferramenta. Uma empresa onde os trabalhadores conseguem ter a sensibilidade de eleger companheiros lá dentro para essas funções, que tenha comprometimento com o trabalhador, isso tem nos ajudado a combater essa questão. Mas para ter a CIPA, precisa também ter, além da ação efetiva do sindicato, como é o seu caso que está no dia a dia lidando com essas demandas, precisa ter a compreensão e a colaboração das empresas também. Não, é uma lei, né? Eu digo assim, para você manter a CIPA é uma lei. Agora, o que precisa ter também, outra questão, os empresários eles têm que ter a consciência, né, que hoje se faz muito investimento, né, em máquinas e equipamentos, mas na mesma velocidade não é feito na proteção do trabalhador. Né? Às vezes o trabalhador tem equipamentos novos, de nova geração, que continua gerando acidente de trabalho. Então o investimento na saúde do trabalhador não é feito. Então tem que mudar a visão, né? Essa visão empresarial de que precisa investir também no trabalhador, precisa proteger o trabalhador. Na mão de obra, né? Você precisa qualificar a mão de obra, mas você precisa garantir também um ambiente mais saudável. E essa consciência ainda hoje, os empresários do nosso país ainda não têm. Ainda tem essa dificuldade. Isso é tratado, Léo, ao longo do ano? Porque a gente fala muito no dia a dia do sindicato sobre a luta, e isso é muito importante para o trabalhador, a pauta de melhores condições de salário, de abono, mas também tem uma mesa de negociação efetiva para essas discussões do dia a dia da saúde do trabalhador? Tem. Nós temos uma diretoria eleita que está dentro das empresas, né, trabalhando nessa questão. Nós temos uma questão que é uma convenção coletiva, né, que a convenção coletiva nossa ela é assinada mediante o momento que você busca aí esse aparelho aí discutir as campanhas salariais, né, a questão de valor de dinheiros financeiros, salário do trabalhador. Nós também defendemos uma convenção coletiva. Nós assinamos uma convenção coletiva junto com o patronal. E lá na nossa convenção coletiva tem cláusulas que procura proteger um pouco o trabalhador. Eu vou dar um exemplo. Hoje a CLT, um trabalhador que ele sofre um acidente de trabalho, que ele tem aí uma doença ocupacional, ele tem aí 1 ano de estabilidade após a volta dele da Previdência. Tem 1 ano de estabilidade. A nossa convenção coletiva, ela tem uma garantia mínima de 21 meses. E durante esses 21 meses, se o trabalhador não melhorar, ele se afasta de novo da Previdência, ele renova essa... 21 meses, mas isso é só no segmento metalúrgico. Metalúrgico. 21 meses. Isso, da nossa categoria. Eu falo pela nossa categoria. Metalúrgico, perfeito. Nós temos essa... Então, é uma forma de proteger. Sim, de garantir essa estabilidade por um período maior. Hoje, quando nós vemos falar aí um trabalhador, né, que ele foi reintegrado a uma empresa por conta de uma doença ocupacional, foi porque foi utilizada a nossa convenção coletiva. Essa cláusula é que leva os advogados a apresentar mediante ao processo que eles montam e defender o trabalhador e muitas vezes ter sucesso em trazer esse trabalhador de volta para aquela empresa onde ele foi ali um dia demitido. Léo, e você tocou num assunto muito importante, essa questão do trabalhador, infelizmente precisa recorrer ao INSS, sofre algum tipo de acidente no trabalho e precisa ter o seu ganho fruto do INSS. Como é que está o atendimento hoje do INSS, principalmente na questão da perícia, e quando tem o laudo, consegue, não consegue? A gente tem muitas demandas de gente que vive esse impasse. Como é que está a situação hoje? Hoje nós temos alguma situação que é assim, eu tenho dito que infelizmente ainda a Previdência Social ela é mais patronal, que eu entendo que ela não tinha que ser nem do lado do patrão, nem do lado do trabalhador, ela tinha que ser justa, mas essa justiça não existe, ela é muito patronal ainda. Então você vê lá o perito que ainda não está qualificado, preparado para trabalhar, para atender esses trabalhadores. Então você tem ali um trabalhador, quando ele passa por uma perícia, ele pode estar ali para receber um auxílio doença, ou um auxílio acidente de trabalho, ou um auxílio aí por uma doença ocupacional. Muitas das vezes o que acontece? Um trabalhador ele sofre um acidente ou uma doença ocupacional dentro de uma empresa,
ele passa no momento de uma perícia e o perito muitas vezes não dá o benefício para ele, ele tem um relatório, ele é negado o benefício dele, o direito dele ter um período ali para que ele possa tratar, recuperar a saúde dele. E muitas vezes quando ele consegue ainda, ele ainda não consegue o direito de estar ali como uma espécie de 91 que eu digo, que seria uma doença ocupacional. Então, muitas vezes ele entra ali como simplesmente como se fosse uma doença degenerativa. Então nós temos essa dificuldade. E por que o perito não concede benefício mesmo com a prova clara da necessidade do trabalhador? Eu costumo dizer que a Previdência ela é tendenciosa. Ela é tendenciosa. Hoje nós temos aí uma Previdência que é muito falho perante o trabalhador. Então é por isso que eu digo sempre que o trabalhador ele tem que estar procurando o sindicato, ele tem que estar procurando apoio para que ele possa ter alguém para ir lá dentro da Previdência e brigar junto com ele. E aí onde nós temos dentro do nosso sindicato hoje, nós temos um médico do trabalho. Nós temos o doutor Tarcísio, que é o médico do trabalho, que nós tratamos com seriedade essa questão. Porque o que tem de trabalhador que tem doenças ocupacionais, que foi doença que foi gerada no momento em que ele executava uma função dentro da empresa onde ele trabalha, e que a empresa não assume isso. E aí quando vai para a Previdência também não assume, coloca ele lá numa situação como se fosse um auxílio-doença. E nós não podemos deixar essa injustiça acontecer. Aí é que entra o sindicato, é que entra o Departamento de Saúde, para poder apoiar e dar toda a condição. E aí eu volto mais um pouco aqui, que nós estamos falando da conferência. Pois não, né? Aí nós temos também uma outra importância que nos ajuda, que o SUS é um negócio bem complexo. Dentro do SUS, temos lá os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, que dá apoio aos trabalhadores, que defende os direitos dos trabalhadores, que tanto apoia, que trabalhamos juntos, sindicatos de referência, trabalhamos juntos, para dar toda essa proteção para o trabalhador, dar condição dele ter a informação para que ele possa se garantir ali dentro daquela previdência social. Bom, então o trabalhador está inserido, ou ele se vê numa situação exatamente como a que você descreveu, Léo. Primeiro passo, está com dificuldade, não tem a quem recorrer, não tem apoio, vem no sindicato. Sim, eu digo sempre, o trabalhador ele tem que ir ao sindicato, ele tem que ir ao sindicato, mesmo que ele não tenha dúvida, ele tem que vir lá colocar a situação, que de repente acontece alguma coisa nova que ele não sabia ainda, que ele precisa estar tendo informação. Porque é a entidade que o representa, né? E o sindicato está preparado para isso, nossa diretoria está preparada para isso. Então, muitas das vezes tem trabalhador que perde direitos, às vezes vai brigar até na justiça e acaba perdendo direitos, por não estar bem informado, por não fazer as coisas corretas no momento, perder momento. Eu tenho aqui no nosso departamento, eu tenho empresas aqui que tem aí 10, 15% de trabalhadores sequelados, que eu digo que são pessoas que foram geradas lá dentro. E esses companheiros que estão lá dentro só foram reconhecidos porque o sindicato fez o papel dele no momento exato e brigamos. Senão a empresa não ia reconhecer. A empresa nunca reconhece. Eu sempre digo que a empresa nunca vai ser réu, confesso. Você quer ver um exemplo? CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. O trabalhador sofre um acidente dentro da empresa, independente da gravidade do acidente, a empresa tem que abrir uma CAT. Isso não acontece. As empresas nunca abrem a CAT. Para abrir uma CAT, o trabalhador nos liga, é uma confusão toda para falar para a empresa, por que você não está cumprindo o papel? Abre a CAT. Então, quando eles não abrem, o sindicato abre. Porque tem aquele papel. A empresa, ela sabe que ela está errada, mas ela não quer assumir isso. E de uma forma geral, Léo, nós estamos chegando aí praticamente ao último mês do ano. A partir de segunda-feira já estamos em dezembro. Qual a sua avaliação de 2013 do ponto de vista do trabalhador e da entidade que representa o trabalhador, que é o sindicato? Foi um ano de conquistas, de avanço, de melhorias? Sim, eu avalio sempre assim, foi um ano de muitas conquistas, tivemos muitas conquistas. Nós tivemos aí conquista na questão da participação do resultado, tivemos conquista aqui na nossa campanha salarial, tivemos 2,5% de aumento real, tendo a correção da inflação. Tivemos aí grandes avanços. Mas o trabalhador é assim, o ano que se começa, com certeza é um ano de novos desafios. Todo dia tem um novo desafio, todo dia nós temos que conquistar. O sindicato nunca para, é 24 horas por dia. Sempre vai ter um problema, você resolve uma situação hoje, amanhã tem duas situações para se resolver. Está sempre em busca de um novo desafio. Mas 2013 foi um ano de muito trabalho, mas foi um ano também de muitas conquistas. Conseguimos boas participações do resultado, conseguimos reverter aí muitas situações onde o trabalhador estava sendo oprimido, muitas vezes no ambiente de trabalho, o sindicato foi lá e defendeu aquele trabalhador, aquela situação, garantiu o respeito ao trabalhador. Então, eu digo hoje que 2013
foi um grande ano, mas foi um ano de muitas vitórias. Bom. Léo, quero mais uma vez agradecer a gentileza, abrir o espaço aqui conosco, abrir espaço na agenda também, principalmente nesse dia aqui, que estamos a poucas horas do início da Conferência Municipal, e já quero deixar um convite aqui pronto no ar, viu, Léo? A gente não combinou antes, mas quero deixar aqui o convite para você. Assim que acabar a conferência, a gente pode ser na próxima semana ou daqui 15 dias, a gente marca um novo bate-papo para dar o resultado dessa conferência municipal. Legal. Quais foram as principais demandas, as principais discussões, essas que serão encaminhadas e discutidas na conferência estadual, como você destacou, no comecinho do ano que vem. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Helenísio Almeida Silva, o grande Léo do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, pessoa carimbada aqui, tem anos de trajetória na direção do sindicato, mais ainda décadas de atuação no dia a dia como sócio do sindicato, compartilhando aqui um pouquinho da experiência e das informações do dia a dia do Departamento de Saúde, que é um departamento importante. O sindicato luta sim, tem como bandeira a defesa do trabalhador, principalmente por melhores condições de salário, mas também está preocupado com a saúde desse trabalhador. Léo, obrigado pela gentileza mais uma vez, estamos à disposição aqui no RDTV. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. E gostaria de, você que tem a oportunidade de ver essa matéria, se você não é sócio do sítio, se você não trabalha na nossa categoria metalúrgica, mas lembre, você tem um sindicato, não fique longe do seu sindicato, dê apoio ao seu sindicato, porque se tem uma entidade que defende o trabalhador, sempre vai ser o sindicato. Legal, Léo. Obrigado mais uma vez e obrigado você, nosso internauta que sempre nos dá a honra da sua audiência em www.reporterdiario.com.br. Fique ligado.